Fala pessoal, tudo bem? Estamos de novo aí. Acabou de cortar a live aqui, caiu. Mas eu tô falando de uma série sobre como nos tornarmos participantes da natureza divina. E eu tô trazendo um estudo que está em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Nós nem terminamos o capítulo, ainda estamos nos primeiros capítulos. No máximo aqui até o 7, o 8. Ainda tem bastante. Temos até o 21, depois capítulo 2. Mas não é da carta de Pedro que eu vou falar totalmente, tá? É do assunto que o Senhor tem me trazido. Então, hoje, eu andei dando uma meditada melhor, com mais profundidade, e eu desenvolvi um raciocínio que eu quero passar para vocês, tá? Então, vocês não são obrigados a absorver, a aceitar, né? Como eu sempre falo. Então, estudem sempre. Se eu tiver errado, você viu ali, eu já estou errado. Tudo bem. Não pense que você também é certo em tudo. Tamo junto. Quando você descobrir que alguém tem pecado, você também vai descobrir que você também tem. Qual é o problema em descobrir os pecados? Tem algum problema nisso? Tem. Quando você acha que o seu pecado, por ser menor ou menos grave do que o do teu irmão, te dá o direito de falar do pecado dele. Não, não dá. Tá bom? Aí você não está sendo piedoso. Né? Quando a pessoa está em pecado, ela não está em Deus, né? Então ela precisa de alguém que não esteja para ela voltar para Deus. E aí você, em vez de ajudar, acaba atrapalhando. Pega essa aí já. Acaba os dois não estando em Deus. Como pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Bom, pega essa. E aí tem outro versículo que diz que é bom que ande dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta, tá? Em Provérbios. Duas bases de como você agir. Bom demais, né? É bom conhecer, né? Não que eu saiba ou conheça, mas o pouco que eu sei já me ajuda bastante. Vamos lá, então. Eu quero agora falar para vocês sobre esse assunto, como nos tornarmos participantes da natureza divina. E eu tenho ensinado aqui sobre o entendimento de alguns versículos dentro do que ele está falando. Só que hoje eu vou fazer um resumo e amanhã eu quero ver, amanhã meio-dia, se eu trago mesmo o término desse estudo. Tá? Então o que eu quero ensinar para vocês? Às vezes nós queremos praticar o cumprimento de uma palavra sem ter a outra. E nós acabamos rompendo a hierarquia delas. Por exemplo, para mim cumprir a palavra, eu preciso ter amor. Então, sem amor eu não consigo. A Bíblia diz que sem amor nada serei. Ela fala, ainda que eu entregue todos os meus bens aos pobres, né, que eu divida ou dê, ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, ainda que eu tenha uma fé de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, fica uma questão que eu preciso fazer as coisas com amor. Se eu faço sem amor, não tem validez. Né? E de fato é assim. Então a gente acaba fazendo a obra, às vezes, e se frustrando, porque a gente não fez por amor, a gente fez por interesse. Assim somos nós, então, aprendendo aqui, com essa base, no que eu vou falar agora. Existe uma hierarquia aqui, e às vezes uma palavra vem antes da outra, porque ela completa, ou ela te impulsiona a cumprir a outra, entendeu? Então, você não vai obedecer a Bíblia sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, então, para agradar a Deus eu tenho que ter fé. Se não tiver fé, não agrada. Aí a Bíblia diz que a fé vem do ouvir da palavra. Então, primeiro tem que ter palavra, depois ter fé. Não dá para ter fé sem ter palavra. Tem como? Tem, mas é outro tipo de fé. É uma fé mais rasa, entende? Mais mundana, não é uma fé divinamente preciosa, como vai dizer aqui. Então vocês viram que às vezes tem umas coisas que nós precisamos fazer antes de fazer as outras, né? A gente quer ser pastor, primeiro eu preciso ser preparado para ser, depois ser, né? E eu tenho que ter isso dentro de mim, tá? Agora que vocês estão entendendo, para que você dirija um carro, você precisa entrar, depois ligar, depois fazer as marchas para que depois ele se desenvolva e aí você dirige. Você não pode dirigir
um carro que não está em movimento. Então é necessário uma coisa para depois a outra. Tá? É sempre assim? Não. Esse ensino que eu vou passar agora tem que ser assim? Não, também. Mas eu acredito que desse jeito melhora, tá bom? Então agora vamos lá para o entendimento que eu quero passar. Como eu disse, é relativo. Não precisa ser absoluto. Você pode fazer o último ensino sem fazer o primeiro? Pode, mas eu acho que todos juntos, sim, contribuem sucessivamente. Mas eu trouxe aqui um raciocínio que pode nos ajudar a crescer de um jeito melhor. Olha só. Ele começa aqui, né? O entendimento que nós estamos aprendendo é como nos tornarmos participantes da natureza deu um tique. Da natureza divina, tá? Então, a natureza divina é uma natureza celestial. Então, não é uma natureza terrena. Então, nós precisamos ter uma vida que corresponde à natureza divina. Só posso ter através do conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras, né, são divinamente, olha, inspiradas pelo Espírito, divinamente, tá? Então vamos lá. Graça e paz, 2 Pedro 2. Sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno, de novo, conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Agora ele fala, pelas quais essas coisas ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. Por isso, tá? Pelo seu divino poder, pela piedade, pela vida, pela graça e pela paz. Por essas coisas, ele nos deu suas divinas e preciosas promessas. Claro que foi a graça de Deus, né? Jesus é a graça. Foi a graça manifestada na terra, para que a gente recebesse de Deus as promessas, tá bom? E aí ele fala, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas. E aí tem o propósito, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina. Então o propósito é esse, tá bom? E aí ele fala como? Tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça, tá bom? E aí agora ele dá o conselho, por isso mesmo, ou a orientação, empregando todo o vosso esforço, agora vem a lista, acrescentai, entendeu? Então é acrescentai, não é fazer uma coisa e não a outra, é acrescentai. A virtude, a vossa fé. Então fé sem virtude se torna, em muitas áreas, inoperante, tá? Aí você não tem um crescimento da fé. Mas eu vou falar aqui para vocês entenderem. Ó. Acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude. Tá vendo? Vai embutindo as coisas. E o domínio próprio ao conhecimento. Então não é um domínio próprio meu, é o conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. Olha como já vai juntando aqui um pacote assim de coisas, né? Bem legal isso aqui. Perdi aqui o foco. E o conhecimento é virtude, domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. E a piedade à perseverança. E a fraternidade à piedade. E o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, agora é todas as coisas, tá? Elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fechou? Bem explicado, né? Então vamos lá. Por que é importante a gente saber isso? Acrescentar uma coisa a outra e saber qual vem primeiro e qual vem depois. Como eu disse, é relativo isso. Tá? Você pode ter o domínio próprio e não estar acrescentado ao conhecimento. Tudo bem. Só que ele não vai ser tão eficaz. Tá explicado, tá bom? Então você pode ter uma coisa e não ter a outra acrescentada? Sim, só que não vai ser tão eficaz. O bom seria ter uma e acrescentar a outra, que aí você tem 2, 3, 4, 5, você vai aumentando só. Então, você não troca uma coisa por outra, você aumenta. Por isso que a graça e a paz se multiplicam no pleno conhecimento, viu? Então, você praticando isso aqui da maneira certa, você tem uma multiplicação da graça, uma multiplicação da paz. Às vezes você tem graça de Deus numa área e paz
mas em outras não. Então está faltando acrescentar. Fechou? Vamos explicar agora. Por que que ele está falando isso? Por que que eu quero trazer isso para vocês? Porque é muito importante você saber como crescer na fé de maneira sadia, entendeu? Então vamos lá. Ele bota, por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude e a fé. Então a virtude é um poder. Você tem virtude, de você sai virtude. Aquela mulher quando toca na orla de Jesus, a Bíblia diz que de Jesus saiu virtude. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem a achará? Então essa virtude é um poder de Deus em você, né? Para fazer o bem, para fazer a obra. Você é uma pessoa virtuosa, tá? Depois eu vou explicar amanhã sobre virtude, né? Trazer um estudo mais correto. Então a fé sem a virtude, né? Ela é como uma comida sem sal, vamos dar um exemplo. Então por isso que ele está falando, acrescente a virtude à fé. Então você precisa andar nessa hierarquia aqui, que eu estou tentando trazer, como eu disse, que é relativo, tá? Então ele está falando, acrescentem a virtude à fé e o conhecimento à virtude. Por quê? Porque virtude sem conhecimento pode ser uma virtude minha, a maneira com que eu sou virtuoso. E aqui está falando, acrescente o conhecimento à virtude, para que ela seja uma virtude divina. Por isso que tudo na Bíblia tem que estar de acordo com os ensinos bíblicos, e não humanos, totalmente. Pegou? Então ele fala assim, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento. Eu posso ter um domínio próprio? Posso, mas se eu acrescento o domínio próprio ao conhecimento que eu tenho, ou o conhecimento ao domínio próprio, eu vou ter o domínio próprio de acordo com as escrituras. Olha que interessante. Deus me dá domínio próprio. Aí Deus, tu vai lá, orou, Deus não te deu domínio próprio. Tu fica, eu pedi para Deus, eu orei, eu tenho fé que Deus vai me dar. Mas está errado, não é assim? Você precisa ter conhecimento do que é domínio próprio. E aí você precisa exercer domínio próprio, até que isso se torne em você um hábito. Quando Caim quis matar Abel, antes disso Jesus, Deus, falou assim, eis que o pecado jaz à porta. Está falando, ele está perto de sair. Cabe a ti dominá-lo. Dominou? Não. Teve a consequência. Deus não foi ali dizer, eu vou impedir para que isso não aconteça. Não. Cabe a ti dominá-lo. Né? Depois veio a cobrança, e aí ficou pesado lá a coisa. Então ele diz isso, né? Domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. Por que que ele está falando? Acrescente a perseverança ao domínio próprio. A palavra perseverança também tem como entendimento manter-se reto, não dobrar-se, manter-se firme, né? Não se inclinar, não desistir. Então, ele está falando, acrescente a perseverança, pegou? Ao domínio próprio. Então, se eu consigo acrescentar a perseverança ao domínio próprio, não vai acontecer como aconteceu com Caim. Na hora de ter o domínio próprio, aonde parecia difícil, é onde ele tinha que ter perseverado. Então, ter domínio próprio quando as coisas estão fáceis, tranquilo, mas domínio próprio quando vem a batalha. Bom, agora eu preciso ter perseverança no domínio próprio. Então, eu acrescento a perseverança. O que que é isso? Eu me mantenho firme, perseverando. O que que é perseverar? Sem pecar, sem me dobrar, sem me corromper, mesmo diante de uma situação ruim. Então, eu acrescento essa perseverança ao domínio próprio. Eu continuo tendo domínio próprio, quando eu não tenho mais motivos. Então, é essa hora que eu persevero no domínio próprio. Pegou? Então ele fala, acrescente a perseverança no domínio próprio. E a piedade, a perseverança. Então, no meio da perseverança, eu estou sendo piedoso. Eu ensinei sobre piedade, tá? Respeito às coisas de Deus, devoção, dedicação e compaixão ao sofrimento alheio. É um resumo. Então, quando eu acrescento a piedade e a perseverança, eu continuo sendo respeitoso, perseverante e tendo domínio. Viu que legal? Então ele está falando, sejam piedosos na perseverança, com domínio próprio. Muito legal. Na virtude. Olha que isso. Isso aqui é uma completude top. E aí ele fala, e a fraternidade, e a piedade, a perseverança. E a fraternidade, a piedade. Agora, a piedade, domínio próprio, perseverança, virtude, conhecimento, tem que estar embutido na fraternidade, que é toda a igreja, todos nós, né? Essa fraternidade,
essa união de pessoas. Então ele fala, a fraternidade tem que estar ligada à piedade. E o amor à fraternidade. Então é aquele amor fraternal de uns para com os outros, em igualdade. E aí ele resume agora dizendo, pois se essas coisas existirem e aumentarem em vós, todos, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento. Então, é algo muito, muito, muito importante para que a gente venha meditar nisso. Eu quero te dizer uma coisa para ti. Eu aqui estou passando ensinos e a intenção não é que você procure agora defeito na vida das pessoas, mas é que você aprenda e possa executar isso na sua vida, para que você seja o que Deus falou que você é. Sal da terra, luz do mundo. Fala, Pamela, Deus abençoe. Então você precisa aprender para depois praticar. E para que depois você consiga exercer também seus ministérios, né? Seu chamado, de maneira excelente. Esse é sempre meu intuito, não é acusar as pessoas, não é defamar, nem diminuir ninguém. Eu acredito que nós temos que contribuir. Tudo que eu faço tem que contribuir. Então é isso. Quero que vocês tenham entendido esse estudo maravilhoso, né? E talvez você diga, poxa, Jefferson, olha, o que eu estou vendo aí, né? Eu não vejo lá onde eu estou, não vejo na minha igreja. Sim, porque precisa de uma pessoa que pratique, para que através dela outras pessoas sejam contagiadas, comecem a praticar. Vou te contar uma coisa para você. Deus sempre levantou um profeta no meio do caos. Então, talvez você seja esse profeta. Não que vai abrir a sua boca para acusar as pessoas, falar mal. Não, não. Esse profeta que profetiza com a sua vida, com seu exemplo e com seu testemunho. É isso que Deus quer. Muitos de nós não conseguimos romper na nossa vida espiritual porque nós esperamos o bom testemunho dos outros e não queremos dar o nosso bom testemunho. Então nós acabamos condicionando a fé e assim também condicionamos a bênção. Sabe por que, que muitas pessoas desistem? Talvez até você desistem porque você às vezes pensa assim: essa igreja não é boa, essa igreja não sei o que, essa. E nós começamos a olhar para tudo que é ruim. Tá, tudo bem. Mas o que eu devo fazer diante disso? Por que eu não posso ser então a pessoa boa desse lugar? Por que eu não posso ser a boa influência? Porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que eu sou o sal da terra e que eu sou a luz do mundo. E a Bíblia diz que a luz resplandece aonde? No meio das trevas. Deixa eu te contar uma coisa, às vezes você está num lugar tenebroso e essa é a maior chance que você tem de ser a luz, o que vai iluminar os outros. Só que aí nós nos corrompemos, porque não estamos dentro dessa palavra, dentro desse ensino. Então, hoje é isso. Quero que você entenda quem você é. Você não pode depender dos outros para ser santo, assim como também não pode depender para ser abençoado. Você já é uma pessoa santa, você já é um abençoado por Deus. Você só precisa descobrir isso e exercer isso de maneira certa. Pegou? Então ficou esse ensino aqui hoje, né? Pamela chegou agora, espero que tu olhe do início, um ensino muito bom, mesmo assim, ó, que vai nos fazer crescer muito. Amanhã eu vou trazer, meio-dia, o entendimento, né, dos versículos e das palavras que eu citei aqui, né? Fraternidade, piedade, amor, domínio próprio, virtude, né? Conhecimento, perseverança, para que você entenda como funciona nessa hierarquia que eu citei, para que você desenvolva isso. Deixa eu te contar uma coisa para ti. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, nisso já pecou. Olha, mesmo aprendendo, tá? Vai chegar vezes na nossa vida que a gente não vai conseguir manter. Você erra, você acaba caindo, você acaba pecando, pensa em desistir, recebe ataques, né, espirituais às vezes, e às vezes você está cansado também, você luta, 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 cansa e aí acaba perdendo as batalhas. Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Isso não é motivo para desistir, porque existe uma motivação maior. Jesus Cristo, a salvação eterna e as bênçãos que Ele tem para nós. Então, todas as vezes que você pensar em desistir, lembre-se de uma coisa: se nesse momento você não desistir, você já foi um vencedor. Não é porque você sofreu uma derrota que você perdeu a guerra. Não, não. Essa batalha nós vamos enfrentar até o fim da nossa vida. A luta contra a carne
e contra o espírito. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. O que é isso? É essa batalha de você pecar e não pecar, viver e não viver uma vida espiritual. Normal, faz parte do nosso crescimento, dos nossos processos, tá bom? Então é isso. Que Deus possa ter te abençoado e até uma próxima. Vamos aprendendo juntos aí. Um abraço, valeu!